Salve, salve, meu povo! Hoje o tema do vídeo é um pouco diferente do habitual. Hoje a gente vai falar um pouco sobre comportamento, sobre alguns teóricos, né, para poder embasar o nosso assunto e trazer uma reflexão para vocês. Segue a vinheta. Para contextualizar, vamos voltar para o início por uma questão de princípio. Vamos falar de Pavlov. Pavlov foi um pesquisador, um tiozão bem doido aí, que ele fez um teste, um experimento com um cachorro. Toda vez que ele ia dar comida para o cachorro dele, ele tocava um diapasão, vamos chamar de sino. Ele tocava um sininho que fazia um barulho. E ele repetiu esse processo ao longo de um tempo. Chegou um determinado tempo que ele falou o quê? Vou parar de dar comida e tocar apenas o sino. Fazendo isso, ele percebeu que o cachorro dele salivava toda vez que ouvia aquele barulho, porque o cachorro dele estava condicionado a acreditar que toda vez que ele ouvisse aquele barulho, ele iria se alimentar. Então, toda vez que ele ouvia aquele barulho, ele já começava a salivar, o organismo dele já estava preparado. Ó, é a hora de comer. Partindo desse experimento, um outro tiozão que eu gosto muito mesmo do experimento dele, chamado Skinner, né? O pai do behaviorismo, o cara que reformulou, reestruturou toda essa linha, que criou essa linha na psicologia e é muito usado até na pedagogia, o behaviorismo, um estudo do comportamento. Behavior, em inglês, significa comportamento. Behaviorismo, aportuguesado, é esse estudo. Skinner fez experimentos com a caixa de Skinner, com ratos, com pombos, com diversos animais, e foi analisando o comportamento dos animais com esses experimentos. Eu não vou ficar aqui descrevendo esses experimentos, vocês podem procurar aí no YouTube, tem a descrição completa, porém ele conseguiu postular que dá para condicionar determinado comportamento através de reforços positivos, reforços negativos ou punições. É possível condicionar. Já reparou que muitos adestradores hoje em dia ensinam o cachorro a dar a volta da pata e entrega um biscoitinho? Entrega uma prenda? Então, ele condicionou aquele animal a tomar determinada atitude em prol daquela recompensa, daquele reforço positivo. E alguns teóricos colocam punição junto. Ah, mas isso daí só funciona com animal? Não, aí que você se engana. Lê do engano. Isso funciona com pessoas. Uma criança, se você não arrumar o seu brinquedo, você vai ficar sem sobremesa. É um reforço. Se você não fizer isso, você não consegue aquilo. Se você não estudar, você não tira nota na prova e não passa de ano. O nosso sistema educacional é baseado em recompensas. Se você tirar nota na prova, responder corretamente aquelas perguntas, você consegue tirar nota e passar de ano. Não quer dizer que você aprendeu. E existe um filme alemão muito interessante que trata sobre isso, sobre esse condicionamento de comportamento baseado em fatos reais. Friso aqui, baseado em fatos reais. É um filme alemão chamado A Onda. Sugiro a todo mundo assistir esse filme. Vale muito a pena. É um filme extremamente interessante e baseado em fatos reais. E é extremamente forte. Já vou avisando, é um filme forte. Não vou dar spoiler nem nada. Nosso outro teórico que a gente vai falar um pouco é Bandura. Bandura foi uma pessoa que estudou também o comportamento, só que através dos exemplos. Bandura fez um experimento extremamente interessante. Ele pegou 3 grupos de criança, um grupo colocou numa sala e essas crianças dessa sala observavam adultos com o João Bobo. Sabe aquele bonequinho, João Bobo, que você bate, ele vai e volta e nunca cai? As crianças observaram um adulto brincando com o João Bobo de maneira violenta, jogando coisas, xingando, batendo forte. Na segunda sala, as crianças observavam um adulto brincando de maneira leve, calma, tranquila com o João Bobo, brincando mesmo com o João Bobo. E a terceira sala era o grupo controle, grupo de crianças que não observou nada para poder fazer o comparativo, se houve ou não relação com aquela observação. Após esse tempo das crianças observando, ele pegou
essas crianças isoladamente e colocou na frente de um João Bobo. As crianças que viram os adultos batendo com violência, jogando coisas no João Bobo, reproduziram aquele comportamento. Elas brincaram com o João Bobo de maneira violenta, jogando coisas. As que viram os adultos brincando com o João Bobo de maneira leve, tranquila, reproduziram aquele comportamento. A partir daí, Bandura criou os estágios de aprendizado, como atenção. Como assim atenção? Atenção a gente pode traduzir por observação. A criança presta atenção no que está acontecendo ao redor dela e como as pessoas que ela admira, pai e mãe, normalmente professor ou quem cuida delas, como essa pessoa age. A criança observa atentamente como essa pessoa age, ela retém aquela informação, ó, aquele comportamento é o certo, é assim que eu tenho que agir em determinada situação. Ela retém aquilo dentro dela, mesmo que inconscientemente, e vem a terceira, que é a reprodução. Quando a criança se encontra num momento similar àquele, similar ao que ela presenciou, o que ela vai fazer? Ela vai reproduzir aquele comportamento. A motivação é justamente o meio. O quarto, que é a motivação, é justamente a oportunidade de reproduzir aquela situação. Vamos exemplificar. Um menino que vê o pai batendo na mãe o tempo inteiro. Ele cresce vendo o pai batendo na mãe. Inconscientemente, ele vai crescer achando que aquele é um comportamento correto e padrão. Quando ele tiver uma namorada, ele vai agredir aquela namorada. A tendência dele agredir aquela namorada é muito grande, porque ele cresceu vendo aquilo. Exemplos, Bandura conseguiu comprovar, através desse experimento, que exemplos funcionam melhor do que sermão. Não adianta você ensinar uma criança uma coisa e você fazer outra. A criança vai copiar o que você fez, não o que você falou. Bom, vamos para a reflexão. Vamos entender como isso afeta a gente no dia de hoje. Como que isso mexe com a gente no dia de hoje. Nós estamos vivendo um momento pesado de pandemia, um momento culturalmente conturbado, um momento estranho. A melhor definição é um momento estranho. E o que nós somos? Devido a essa pandemia, esse isolamento, está todo mundo cada vez mais se confrontando com seus demônios, com seus problemas. Por que que eu citei esses dois pesquisadores para poder falar sobre isso? Vamos entender aqui, fazer uma crítica gradual. Primeiro, nosso sistema educacional ele é baseado no construtivismo de Jean Piaget, pelas faixas etárias e graus de aprendizado. Tranquilo. Porém, ele é todo baseado em Skinner. Como assim? A recompensa. Você estuda, você decora, você finge que aprende, tira nota e passa de ano. Para quê? Para nada. Para nada. A maior parte do que a gente aprende na escola, eu sou professor. Eu dei aula em escolas públicas aqui. Eu posso falar, eu fui aluno também, eu lembro. Muito do que a gente aprende na escola não se aplica no dia a dia. Muito do que a gente aprende na escola não se aplica no dia a dia. E coisas importantes que a gente deveria aprender, a gente não aprende. A gente sai da escola totalmente despreparado para encarar o mundo. Totalmente despreparado para encarar o mundo. Só que a gente fica nessa recompensa de notas, diplomas, recompensa. Só que essas recompensas, no fundo, a longo prazo, trazem praticamente nada para a gente. Nosso sistema educacional, ele é montado para o vestibular e para o Enem. A gente aprende para poder tirar uma nota boa no Enem e conseguir uma vaga na faculdade. Ponto. E olhe lá, quem quer tentar. Esse é um dos primeiros pontos. O outro ponto, de acordo com Bandura, o que a gente consome hoje em dia? O que a gente consome? O que a gente assiste na TV? O que a gente vê na internet? O que a gente
ouve de música? Tudo isso são os adultos brincando com João Bobo. Tudo isso são adultos brincando com João Bobo. Por mais que a gente não racionalize isso, a gente absorve e internaliza isso. Se você quer beber, é um direito seu. Você quer fumar, é um direito seu. Você quer usar drogas, é um direito seu. Porém, o que isso influencia na sociedade, nas pessoas ao seu redor? Isso te faz bem? Isso te ajuda? Isso ajuda ao redor de você? Reflita. Isso gera um comportamento bom? Uma música, vou dar um exemplo chulo, tinha uma música que foi até muito criticada aí, que banalizava o estupro. Uma menina que ouve aquilo constantemente, para ela, interiormente, vai ser algo banal. E não é. E não é. O que você consome hoje em dia? Qual o benefício? Você já parou para analisar que tudo que você consome internaliza dentro de você e o seu cérebro entende como algo comum, como algo normal? O nosso cérebro não sabe dividir o que é ficção do que realidade. Se você assiste um filme de terror, você vai liberar hormônios como adrenalina. Você vai ficar em estado de alerta. Se você assiste filmes de romance, de comédia romântica, você vai liberar ocitocina. Você vai liberar dopaminas. Se você assiste um filme de comédia, vai liberar dopaminas e serotoninas. Porque o nosso cérebro entende aquilo como se a gente estivesse vivendo aquilo. O nosso cérebro, ele não sabe assimilar o que é ficção do que é realidade. Então, há esse problema e a própria assimilação a isso. O que a gente consome? A gente está feliz do jeito que a gente está vivendo? Você está feliz? Você tem alguma coisa que você quer mudar? Por exemplo, você quer ter mais paciência? Tem monges com o Instagram. Monges que estão ali mostrando o dia a dia deles, transmitindo com conhecimento deles, ensinamentos. Consuma isso. Consuma músicas calmas, músicas que falem disso, músicas que tratem do que você precisa ter. Seu cérebro vai começar a assimilar aquilo e você, se policiando, consegue atingir seu objetivo. Ah, eu sou muito tímido, que eu preciso me soltar mais. Consuma coisas de pessoas extrovertidas, pessoas que eram tímidas, mas que conseguem falar. Mete as caras, faz vídeo pro YouTube, faz stories no Instagram, vai indo aos poucos, consuma isso que o seu cérebro vai assimilando. É basicamente isso que eu queria trazer para vocês, essa reflexão. O que nós estamos vivendo hoje? O que nós estamos consumindo hoje? O que isso beneficia a gente hoje? Vale a pena consumir tanto? Esse consumismo desenfreado que a gente vive, que está destruindo o meio ambiente. Eu sou biólogo, eu trabalho com permacultura, sustentabilidade. Vale a pena a gente destruir tudo para consumir? Para que comprar coisas que a gente não precisa? Para agradar quem a gente não gosta? O que você realmente precisa? O que você realmente quer? Fica o questionamento e a reflexão. Aonde eu tô? Por que eu tô aqui? E como sair daqui? Como mudar?